Quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meu pecado foram muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o rio, pra os braços eu fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vida guardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando alegre escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Irmãos, esse hino, ele é muito bonito, mas eu sempre gosto de dizer que os melhores hinos, ele vem dos piores momentos. E se você for ler, Samuel, mostra aqui, no Salmo 137 vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembrávamos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Ou seja, o Salmo 137, ele é anônimo, não tem autor, não tem a pessoa que pode dizer eu escrevi, mas a mesma pessoa que escreveu o Salmo 137 teve inspiração de escrever também o hino 36. Aí você lê o Salmo 137 e o hino da harpa 36. Aí você vai ver que nos
mesmo distante da casa do Senhor, mesmo longe da pátria, mesmo longe da presença do Senhor, existe uma chama dentro de nós que almeja a sua presença. Amém? Eu quero agradecer uma oportunidade do Senhor Jesus, que ele é pastor nosso preditor, pastor Daniel, e nosso pastor Charles Pereira está orando. Pode assumir, mano. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 7. Filipenses, capítulo 4, verso de número 7. Filipenses capítulo 4, verso 7. Quem vai encontrando, permaneça de pé e reverência a palavra do Senhor, amém? Oh glória! O tema da doutrina de hoje, se eu pudesse colocar, Charlie, no tema, seria controle suas emoções. É forte, né? Você pode repetir comigo aí como é o tema? Não, peraí, vamos lá. Todo mundo de uma vez só. 3, 2, 1. Controle suas emoções. Pronto. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Pode sentar e quem sentar, por favor, dê uma salva de palmas para Jesus, bem alto, muito melhor. Essas palmas foi para mim, vamos lá, 3, 2, 1. Olha, como sai lindo como a gente quer, né? Eu fiquei me perguntando o que é que a gente vai dizer, irmã? Porque tem um culto que é complicado de pregar. É o culto de doutrina. E ele é complicado de pregar por quê? Porque a gente precisa vigiar e interpretar uma palavra 32 vezes mais do que o normal. Eu vou explicar o porquê, irmã. Porque no culto pentecostal do manto, se eu disser, vocês têm que criar vergonha, os irmãos vão dizer que ele é forte. Só que numa doutrina, se eu disser a mesma palavra, vocês têm que criar vergonha, alguém vai falar, não gostei. Você entendeu agora? Então o culto de doutrina, Miguel, é o mais complicado de pregar. Por quê? Porque às vezes é falado algo que nem está acontecendo. Só que pessoas pegam como se já tivesse. Vou falar que todo mundo vai entender. Se eu falar sobre fofoca, alguém vai olhar e vai dizer, estão falando do pastor. Está entendendo? Então o culto mais difícil de pregar é o culto de doutrina. E se você reparar, é o culto que menos tem gente. É ou não é? É o culto que a gente mais aprende. Porque o que é ensinado na doutrina não é ensinado na campanha. O que é ensinado na doutrina não é ensinado na ceia. Não é ensinado no almoço, não é ensinado no culto da família. E é o culto que menos gente tem. Por quê? Porque a gente é provado, não no que a gente procura, mas a gente é provado no que a gente vive. Se eu digo que eu amo a Cristo, eu falo justamente no culto principal. Que amor é esse? É a mesma coisa, ó, você dizer que ama
e faltar doutrina é a mesma coisa que você ter um namorado ou namorada e no dia do namorado não dá presente. Quem entendeu? Combina? Não. Não é assim, Miguel. Se você tem uma namorada, no dia do namorado, o que você tem que fazer? Dá um presente, não é assim? Se você namorar, assim é o culto de doutrina. Se eu abro a minha boca para dizer que amo o reino, mas não paro para ouvir, de nada adianta. E o tema que Deus colocou no meu coração é: controle suas emoções. Por quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia fala muito sobre coração. E para quem não entende, acha que coração é essa bomba que fica no nosso peito, bombeando sangue. Só que a palavra coração, no grego, é mente. Quem entendeu? A palavra coração, no grego, é mente. Então quando a Bíblia diz que Deus olha e diz: eu sondo o coração, Ele diz: eu sei o que se passa na mente. Eu conheço a tua mente. Quando a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque é dele que procede os caminhos bom e ruim, Ele está dizendo: guarda a tua mente, porque é dela que sai pensamento bom e pensamento ruim. E eu não vou muito longe não. Quando você tem a mágoa de alguém, você vê a pessoa, não é esse coração aqui que te faz lembrar da mágoa, porque esse daqui só serve para repassar o sangue. O que te faz lembrar da mágoa é aqui. Porque na hora que você vê a pessoa que você tem mágoa, o primeiro pensamento que vem na tua cabeça é o dia que ela errou com você. É ou não é? Todas as nossas emoções geram atitude. E uma emoção errada gera uma atitude errada. Eu separei aqui alguns pontos de emoções que deram errado e que a gente precisa vigiar nessas emoções. Quando eu guardo as minhas emoções, eu evito me magoar. Grava isso em nome de Jesus. Quando eu guardo as minhas emoções, eu evito me magoar. Perceba que os maiores erros que já aconteceram na nossa caminhada, os maiores erros que já aconteceram na nossa vida, não foi porque um demônio entrou na nossa vida, mas foi por escolhas que nós mesmos fizemos. Todas as vezes que uma porta se fechou na sua cara, não foi porque alguém fechou a porta, foi porque você teve escolhas erradas. É tipo relacionamento. Quando está namorando, é um presente de Deus, terminou é livramento. Não, não é? Na hora do namoro começar, é o amor da minha vida. Terminou, e aí como é que está o namorado? Sangue de vista de mulher, aquele embaraço. Por quê? Porque a gente leva para si emoções a qual não são controladas e gera atitude desnecessária. Perceba que todo afoito sente algo e sai falando. Quem está entendendo? É ou não é assim? Quando eu não controlo a minha língua, eu não controlo mais nada. Quando eu não controlo a minha língua, eu não controlo minha reação, eu não controlo minha atitude e eu não controlo o que eu faço. E pior, eu ainda coloco culpa no diabo. Como assim, pastor? Olha o que o versículo 7 está dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Se eu não tenho paz comigo mesmo, eu não tenho com mais nada. E cá para nós, irmão, está com 30 dias, Miguel, que eu refleti na minha vida. Alguém já refletiu na própria vida? Quem já refletiu aqui? Cristiano, está com 30 dias. Eu parei, me sentei na área lá de casa e comecei a refletir. E eu comecei a refletir nos acertos que eu tive
os erros que eu tive. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, Mané? A gente se importa com coisa que nem é para nós. A cadeira de lado eu não concordo, gente. Por mim, a cadeira era para estar aqui em frente. Eu estou parando para ver coisa que não é para mim. E quando eu paro para algo que não é para mim, eu me barro na minha própria caminhada. Por quê? Porque se eu olhar para o obreiro Orlando e esquecer que ele é ser humano e olhar para ele como um Superman, eu vou ter alguns pensamentos dele que quando eu ver o erro dele, eu desanimo na minha caminhada. Alguém que já desanimou por ver alguém errar e cair? Alguém ou foi só eu? Já também? Por que acontece isso? Porque a gente para para ver que não é para ver. Perceba que Jesus, na caminhada dele, ele sempre refletia primeiro antes de liberar uma palavra. Lembra quando chegaram com a mulher arrastada pelos cabelos, pega no ato do adultério? O líder da quadrilha organizada lá, porque todo motim tem sempre o cabeça que lidera. Aí o cabeça olhou para o Cristiano e disse assim: ó, ei, pegamos ela no ato. O que tu diz? Se Jesus fosse afoito, ele tinha se levantado e tinha falado. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus olhou, viu a cena, inclinou e começou a escrever na areia. Ele começou a refletir, começou a pensar. Porque quem muito pensa, menos atitude errada tem. Se a gente pensasse mais antes de ter uma atitude, se decepcionaria menos. Jesus está ensinando para nós o quê? Ele parou, pensou, e depois que ele pensou, Miguel, foi que ele falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira. Então, peraí, se Jesus, que é o Criador, tinha palavra para tudo, parou primeiro para pensar, por que eu vou sair falando? Está entendendo aí? Por que é que eu tenho que abrir muito a boca e fechar os ouvidos? Eu separei aqui algumas emoções, eu quero que você veja comigo. Isaías capítulo 6. Deus, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Porém, Deus usa o sofrimento para ensinar a gente. Perceba que todo o sofrimento que Deus permitiu você passar te ensinou em alguma coisa. Te ensinou em alguma coisa. Deus permitiu você sofrer algo para você aprender. E detalhe, pastora Sandra, tem 3 tipos de pessoa que congrega na igreja. A primeira pessoa é que aprende com o erro dos outros. Pegou aí? Primeira pessoa é a que aprende com o erro dos outros. Eu errei. Aí o Ivanildo viu o meu erro e aprendeu com o meu erro. Segundo tipo de pessoa, o que aprende com o próprio erro. É aquele que errou, mas aprendeu no próprio erro e não faz mais. E tem um terceiro tipo, Miguel. É o que não aprende por nada. Esse não aprende com os erros dos outros, nem com o dele. Esse nunca aprende. E eu quero que você reflita para você mesmo. Qual dos 3 é você? Será que eu sou o tipo de pessoa que aprende com o erro dos outros? Será que eu sou o tipo de pessoa que aprende com o meu próprio erro? Ou será que eu sou o tipo de pessoa que não aprende de jeito nenhum? Isaías 6, alguém pode ler aí para nós? Como é, Miguel? Todo mundo pegou isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia
enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5, preste atenção. Então disse eu: ai de mim, ai de quem? Pois estou perdido. Em outras traduções, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 7. E com a brasa tocou a minha boca. Espera aí, Miguel, tem alguma coisa errada no texto. O cara é profeta, sim ou não? O que é que o profeta mais usa? A boca. Porque o profeta usa para profetizar, e o profeta empresta a boca dele para Deus falar através dele. Então o que o profeta mais usa é a... Aí olha o que o profeta está dizendo aqui: ai de mim que estou perecendo. Peraí, Mariana, se ninguém pegar por pé, o cara é profeta. Só que o mesmo profeta está falando: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que será que ele está dizendo isso? Porque quem tem um encontro verdadeiro com Deus é revelado o defeito que tem. Entendeu? O profeta Isaías era um profeta mimado, porque ele é sobrinho do rei Uzias. Quem é que vai se levantar contra alguém da família do rei? O profeta Isaías, ele é o único dos profetas mimado. Do capítulo 1 ao 5, você vai ver ele chegando nos lugares e dizendo: ai daqueles que bebem bebida alcoólica, ai de vós. A palavra que mais é usada no começo do livro é ai de vós. Por quê? Ele sai apontando, ele sai falando, ele sai usando a boca dele para outras coisas. Aí o que está acontecendo? Capítulo 6, o rei morreu. O camarada que protegia ele. Agora temos um problema. Miguel, todo mundo relevava Isaías por causa do tio dele. Só que no capítulo 6 o tio morre. E quando o tio morre, tem um desespero agora para o profeta. O povo vai se revoltar contra mim. Aí o que aconteceu? Ele chega na igreja, em vez de ter um culto, tem velório. O tio dele está morto. Só que quando ele olha para cima, ele vê Deus. Perceba que no capítulo 1 ao 5, Deus não aparece para ele. Mas Deus aparece justamente quando o apoio dele é tirado. Enquanto o rei Uzias estava vivo, Isaías não via Deus. Mas quando o rei Uzias morreu, quem é que aparece para Isaías? Encontro. Aí onde é que Deus vai visitar o profeta Isaías? No defeito que ele tinha, a boca. Primeiro encontro dele com Deus, aonde é que o serafim tomou a brasa? Na boca. Por quê? Porque quem tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus vai tocar onde dói. Se o meu defeito é a língua, no encontro que eu tenho com Deus, Deus vai tocar na minha boca. Perceba que Jacó, ele tem um encontro com Deus. E o defeito de Jacó era o quê? A identidade. Como assim, pastor? A identidade de Jacó não batia com o que ele queria. Por quê? Porque ele nasceu com o nome enganador, Jacó. Na adolescência enganou o pai dizendo que o nome dele era Esaú. Aí no encontro com Deus, no rol de Jacó, Deus olhou para ele e falou: a primeira coisa que Deus pergunta: qual é o teu nome? Pegou aí. Primeira coisa que Deus pergunta para ele no rol de Jacó: como é o teu nome? Aí ele vai e pensa: se eu disser que meu nome é Jacó, eu vou estar dizendo para ele que eu sou enganador. Se eu disser que é Esaú, ele vai dizer que eu estou mentindo, porque eu não tenho como mentir para Deus. Então vamos falar a verdade, Maria. Quer saber de uma coisa? Meu nome é Jacó. Aí Deus olhou para ele
Israel. Como assim? É porque você não é o que os outros dizem que você é. E você também não é quem pensa que é. Quem é que eu sou? Você é o único que presta para alguma coisa. Quem eu sei que você é Israel. Então perceba que todo encontro com Deus nos vai tocar onde machuca. Em Isaías, foi na boca. Reflete aí contigo. Aonde é que Deus tem que te tocar? É no teu caráter. É na tua boca. Por que caráter? Porque tem gente que na nossa frente é um anjo, mas em casa é um demônio. Tem gente que na nossa frente falta só a orelha e as asas, mas saiu da igreja, falta só o turbante na mão. O diabo não levou ainda para não perder o trono do inferno. Porque tem pessoa que faz coisa que até o diabo duvida. Só para você ter ideia, tem gente que congrega, e isso eu não estou falando da congregação aqui, estou falando geral. Tem gente que congrega, Miguel, que faz coisa que a pessoa vai dizer assim: não, fulano não tem coragem não, mas vai dizer: duvida. Vai descer. Vou nem resistir com o pecado para não perder a tinta da minha vida. Está entendendo aí? Segundo sentimento que a gente precisa controlar: a ira. E o sentimento que a gente não consegue ter controle: liberação de perdão. E eu encontrei um na Bíblia que foi provado, é o único, irmão, na Bíblia, que é provado no perdão diário. Porque quando a gente fala de perdão, a gente lembra de José. Só que José não perdoou na hora, perdoou 20 anos depois. Eu encontrei um na Bíblia que o perdão era diário. Alguém conhece aqui um profeta chamado Oséias? Ele é padeiro, pastor. Está fazendo pão na padaria de Jerusalém. Aí ele está lá amassando a massa. Aí Deus vai dentro da padaria e fala assim: Oséias, dá até medo de pregar o para agora. Aí olha só, é porque vai que ele fala assim: ó. Aí lá vai eu tenho que explicar. Vai voltando aqui. Oséias está lá amassando a massa. Deus vai lá falar com ele e fala assim: ó, Oséias, sai da padaria. Eu vou para onde? Desce na casa de prostituição. E tem uma moça lá dentro da casa de prostituição que eu quero que tu pegue ela e ela vai ser tua esposa. Olha isso. Aí Oséias resolveu dizer assim: Senhor, mas por quê? Não, eu vou logo te perguntar. Ela vai te trair. E tu vai perdoar ela. Aí depois que tu perdoar, ela vai te trair de novo. E tu vai perdoar de novo. Aí ela vai te trair pela terceira vez. E tu vai perdoar e ter filhos com ela. E ela vai te trair mais uma vez. Na última traição dela, ela vai ser levada cativa. E você vai lá, vai comprar ela, vai pagar a dívida dela, vai casar com ela e vai ter filhos com ela. Aí o profeta olhou para Deus e disse: mas por que eu? Aí ele: porque eu quero que você seja o meu modelo. Lembra do que Paulo diz? Vocês têm que ser imitadores de mim, assim como eu sou imitador de Cristo. Cristo liberava o perdão diário. A tua fé te salvou. Está perdoado os teus pecados. Então, quando Oséias aceita essa missão, ele vai lá, pega a esposa, aí volta para a padaria para fazer pão e a mulher está com outro cara dentro de casa. Aí Oséias vai lá e libera o perdão. Aí depois ela sai com outro homem. E o pior, o profeta está sabendo. O profeta está o quê? Mas ele não pode mandar mais. Porque ele está sendo provado aonde? Perdão. Aí ele vai lá, pega ela, libera perdão para ela. Só que chega um momento que ela é levada presa. E é vendida na feira, por preço de banana. E sabe o que é interessante? Os homens que estavam em cima dela passavam por ela. Nenhum comprou ela. Aí os homens que ficaram com ela passou por ela na feira e nenhum pagou o preço por ela. Aí quem chega na feira? Quando Oséias chega, ele está olhando a esposa dele ser vendida como
nós aqui tinha olhado assim, bem feito, é a mão de Deus. É ou não é? Tinha olhado para ela e tinha dito assim, ó, vai brincar com crente. Eu orei. Só que Oséias não faz isso, Oséias ficou olhando. Pegou o dinheiro, foi lá e disse assim, ó, quanto é ela? Aí o patrão olhou e disse assim, é tanto. Aí ele, mas está aqui, ó. Agora ela é sua. Mas não, ela sempre foi minha, eu sou casado com ela. Ele pega ela e o perdão de Oséias para Gomer foi tão grande que ela mudou. Você entendeu agora? Por que eu perguntei se você é a pessoa que muda com os próprios erros, com os erros dos 8, ou aqui não muda de jeito nenhum? Por quê? Porque a gente precisa vigiar e controlar nossas emoções. Emoções descontroladas geram desgoverno. Como assim, pastor? Perceba que Adão estava no paraíso, mas não soube governar as emoções. Perdeu no paraíso. Jesus venceu no deserto de frente para o diabo, porque controlou as emoções. Perceba que José governou no Egito. Não foi o Egito que governou José, foi José que governou o Egito, porque ele soube controlar as emoções. Então, se a gente não souber controlar nossas emoções, a gente não controla mais nada. Tem maridos que não estão governando a casa porque não governam nem as próprias atitudes. Pessoas que não estão sabendo governar o relacionamento porque não governam nem as próprias emoções. E emoção desalinhada gera casa derrubada. Tem alguém entendendo isso aqui? Se eu não souber controlar minhas emoções, eu não consigo controlar mais nada. Terceiro ponto que eu achei muito interessante. O livro de Filipenses é um livro que a gente fica pasmo quando a gente lê. Por quê? Porque ele é considerado o livro mais alegre da Bíblia. Ele é o livro mais alegre. Só que ele foi o livro que Paulo escreveu na prisão de Roma, correto, Miguel? Ele foi um livro que foi escrito na prisão de Roma. No período mais triste, se tornou o livro mais alegre. Por quê? Porque Paulo está orientando aos irmãos da igreja de Filipenses a controlar as emoções, a controlar as atitudes. Irmão, a igreja de Filipenses é uma igreja linda, grande, maravilhosa. E os irmãos se uniam. Só tinha um defeito nessa igreja. Diga qual, pastor? Só o Miguel está no culto hoje. Vamos lá, 3, 2, 1. Os irmãos não sabiam controlar as atitudes. Olha que lindo isso. Era uma igreja bonita, irmão. Grande, financeiramente bem, respeitava a liderança, respeitava o pastor. Tanto é que no livro de Filipenses você vai ver Paulo elogiando os irmãos da igreja. Só tinha um defeito: os irmãos não controlavam as atitudes. Era esquentado. Eram irmãos que não sabiam vigiar na fala. A igreja era bem, mas eles não vigiavam nas emoções. E isso fez com que Paulo escrevesse a carta dizendo: irmão, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Se eu procurar refletir e antes de eu liberar uma palavra, pensar igual Cristo pensou, eu estou pregando aqui o que eu estou vivendo. Eu não sei se alguns irmãos perceberam a minha mudança. Agora eu estou mais calado, estou mais quieto, estou observando mais e falando menos, porque eu guardei uma frase que foi liberada no altar. Eu não sei se você lembra, mas foi liberada uma frase mais ou menos assim: quem menos fala, menos tem do que se arrepender. Quem lembra dessa frase? Foi liberada desse altar semana passada. Quem menos fala, menos tem do que se arrepender. E essa frase eu gravei no peito. Se eu falar menos, se eu me meter menos em guerra, que nem minha é, se eu me meter menos em confusão, que nem minha é, e se eu vigiar mais nas minhas atitudes, eu vou ser mais feliz, Cristiano. E cá para nós aqui, Cristiano, só para nós dois aqui, que eu acho que a igreja não pegou não, só para nós dois. Eu estou tão feliz com a nova versão da Guial 2.0. E se todo mundo fizer a mesma coisa, você vai ver, o mundo fica mais leve.
a gente fica mais feliz, Ivanildo. Se a gente pensar 30 vezes antes de liberar uma palavra, a gente é mais feliz. Sabe por quê, Ivanildo? Porque uma palavra liberada pode gerar uma guerra dentro de casa. E uma palavra não liberada pode trazer uma paz dentro de casa. Quem está pegando isso aqui? Livro de Jonas, capítulo 2, verso 1. Eu vou ler para vocês aqui. A oração de Jonas. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Da onde? Da onde? Das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos, todavia tomarei a ver o Teu santo templo. Verso de número 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Irmão, Deus não quer saber como você agiu. Deus quer saber se você se arrependeu. Quem entendeu isso aqui? Jonas não controlou a emoção. Jonas teve medo, Mariana. Só para uma coisa aqui. Jonas teve medo. Porque Deus disse: vai na cidade de Nínive. E todo pregador chama Jonas de covarde, sim ou não? Só que eu vou dizer para você o porquê que ele teve medo. Porque foi na cidade de Nínive que mataram o pai dele. Entendeu agora? Entendeu, pastor, agora? Foi na cidade de Nínive que mataram o pai de Jonas. Quando Deus manda ele ir lá, é para liberar o perdão. Eu não sei se você viu, mas teve um momento que Jonas olhou e foi questionar: por que tu, ou por que o Senhor, em outras traduções, perdoou o povo? Se o Senhor me mandou aqui porque ia matar eles. Aí Deus olhou para ele e disse: eu também não perdoei. Eu também não tive misericórdia de você. Por que eu não posso ter deles? Deus, ele não quer saber como você agiu no passado. Deus quer saber como é que você vai agir daqui para frente. Perceba que antes de Jonas questionar, ele foi lançado no ventre do peixe. E no ventre ele orou por livramento. Deus perdoou e livrou. Só que quando Deus perdoou o povo, ele questionou. Sabe quem é Jonas aqui? É aquela pessoa que nem faz e acha ruim quando alguém faz. Quem entendeu? Se você não se levantar para fazer, Deus vai levantar o outro para fazer. E você perde o respaldo de falar porque não fez. Deus quer usar você. Só que Deus não vai te obrigar a você ser usado por Ele. Se você não quer, Deus levanta o que quer. Mas você também não pode questionar que Deus levantou para fazer o que você não teve coragem de fazer. E o que eu vejo muito, quando eu saio para pregar, o que eu vejo muito, são pregadores vindo no meu privado e falar assim: ó, esse irmão que está do teu lado, esse varão que está do teu lado, questionando, porque pregadores estão pregando o que o outro não pôde ir pregar. E o que Deus falou comigo foi: você não pode reclamar do que você voltou atrás. Lembra quando Deus fala para Elias: diga ao povo que se decida, se eles ficam com Baal ou ficam comigo. Se ficar com Baal, que sirva a Baal, mas se ficar comigo, eu quero eles por completo. Entendeu aí? Então, se eu estou na caminhada de fé, se eu estou congregando, e se eu fui chamado para alguma coisa, com certeza eu tenho. Eu não nasci para esquentar cadeira. Alguém nasceu para esquentar cadeira aqui? Quando você nasceu, estava no berço lá, esquentador de cadeira? Não. A minha Bíblia diz: eu te chamei e te dei as nações por herança. Só que Deus não pode contar com covarde. Deus te chamou, beleza, mas tem alguns critérios que você precisa fazer. Primeiro critério, diga comigo: primeiro critério, obedecer
está acima de mim. Só saber. Qual é o primeiro critério? Porque quando eu não obedeço quem está acima de mim, eu não posso obedecer a Deus. Vou dar um exemplo, irmão. A irmã Helena não tem cargo, tem? Olha que eu conheço a ovelha da igreja. Não tem cargo. E eu tenho cargo de quê? Cargo de quê? Que já é 4 cargos a mais do que o da irmã Helena. Se eu chego para a irmã Helena e digo, irmã Helena, amanhã você vai para uma visita. Eu não sou líder dela. Eu não sou presidente do departamento dela. Mas ela olhou para mim e disse, amém, pastor, eu vou. Aí ela chamou o marido dela, amor, amanhã nós vamos para visita. Ela está obedecendo quem está acima. Pela obediência, sem questionamento, Deus vai criar uma situação para honrar ela. Aí detalhe, eu tenho o mesmo cargo no pastor Charles, sim ou não? Porque nós vamos ver. Só que o pastor está acima de mim. Como? Porque ele é o meu pastor presidente. Então tem coisa que eu vou poder fazer e tem coisa que eu não vou poder fazer sem a autorização de alguém. E se eu estou ministrando sobre obediência, é porque eu faço isso. Às vezes eu dou dor de cabeça, porque eu me estresso. Só que eu nunca fiz algo passando na liderança. Eu me estresso. E se tem alguém que pode falar do meu estresse, é o pastor. Porque quando ele vai brigar comigo, eu me estresso. Só que eu não passo por cima. Tem coisa que eu fico mordendo o dente, Cristiano, mas não falo. E pode perguntar para ele, mas o que eu faço é, tá bom, me sai. Estou indignado, não estou na casa. Mas eu não desobedeço. Vou dar um exemplo. Pastor, domingo eu posso sair para pregar? A pastor fala, não. Dá raiva, sim ou não? A primeira coisa que a gente quer fazer é jogar na cara tudo que a gente faz. É ou não é? Mas eu vou em todos os cultos. Vou para todas as visitas. Faço tudo que me manda. Dá vontade de falar. Aí quando eu penso em falar, eu penso, pastor, tem certeza? Eu vou precisar de você. Tem 15 obreiros para dar. Aí ele fala assim, eu vou precisar de você. Aí eu vou para casa indignado. Indignado, Cristiano. Revoltado. Só que eu não pode ter feito. Aí eu fui pregar. Não, onde é que eu estava comigo? Por quê? Porque quem obedece é honrado. Quem obedece é honrado. Eu não posso obedecer só quando eu quero. Por quê? Porque quando eu concordo com o Ivanildo, eu concordando na frente do Ivanildo, não é respeito, é coerência. Eu tenho que concordar quando eu não estiver na frente dele. E isso é respeito. Não confunda respeito com coerência. Coerência é eu falar de você bem na sua frente. Respeito é eu falar de você bem nas suas costas. Tem uma frase, eu não lembro quem me disse, mas foi aqui da minha falou assim, pastor, a dor não é da faca que está entrando. A dor é quando você olha para trás e vê quem está botando a faca. E eu fiquei com essa frase na cabeça para mim. E na caminhada que a gente tem, a gente vai entendendo o porquê. Só que eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Posso? As decepções não vão te fazer desistir da caminhada. As frustrações não vão te fazer desanimar na caminhada. Porque quem te chamou não foi o pastor. Quem te chamou não foi o líder do departamento. Quem te chamou não foi o diácono da igreja. Porque ninguém te conhecia. Quem te chamou foi o Deus que te formou, te sustentou, te perdoou. Veio para te entender, morreu por você. E hoje está aqui para honrar. A única coisa que Deus quer de você não é que você pregue bonito, não é que você cante bonito, não é que você fique 2
se achando a pessoa mais linda do mundo no culto de domingo. Não. O que Deus quer de você é obediência. A saudade que Deus tem de você não é na hora do culto, é durante o dia a dia. Quem sente saudade de você vem para o culto é o pastor, é o irmão da igreja. Agora Deus sente saudade de você no dia a dia. Porque tem crente que é crente no altar e na congregação, mas durante o dia a dia não é. Quem está pegando esse vídeo? Para a gente finalizar, 1 Crônicas capítulo 13, verso 7 vai contar uma história que eu quero fechar com ela na mensagem. Por quê? Ele vai falar que Davi ele vai buscar a arca da aliança. E a atitude de fato é legal. Já a atitude foi bem interessante. Eu vou trazer de volta a arca da aliança. Tem alguma maldade nisso? Sim ou não? Não. Porque ele quer trazer a presença de Deus de volta para o reino. Só que na hora de trazer a presença, a arca está na casa de um camarada chamado Abinadab. A arca está lá. E esse tempo todo que a arca ficou lá, não mudou nada. Grava isso em nome de Jesus. Esse tempo todo que a arca ficou na casa de Abinadab, não mudou nada. A arca é tirada da casa de Abinadab. No meio do caminho, o soldado pegou na arca numa intenção boa de não deixar a arca cair. Morreu. Davi ficou com medo, Miguel. Se o soldado pegou, morreu, imagina eu. Vamos colocar na casa de alguém? Entrar numa concordância. Obed-Edom. Coloca na casa dele. Só que tem um negócio interessante nisso. A casa de Obed-Edom era a mais feia da rua. A casa de Obed-Edom era a mais feia da rua. A casa de Obed-Edom era pequena e cheia, vai minha casa, pequena e cheia de gente. Aí olha que interessante, a casa de Obed-Edom era a mais feinha da cidade, a menor da rua e a mais feinha da rua. Aí a arca foi para onde? Para a casa dele. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Acabou, mano. Olha o que aconteceu. Obed-Edom recebe a arca. Quando ele recebe a arca, acontece algo diferente. A arca fica na casa dele 3 meses. Quantos meses? Nesses 3 meses, a Bíblia vai dizer que tudo que tinha na casa prosperou. A vida de Obed-Edom prosperou. Qual a diferença aqui? Se a arca estava nas 2 casas, uma prospera e a outra não. A arca fica na casa de Abinadab, não muda nada. A arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom, prosperou em tudo. Aonde está errado ali? A casa de Abinadab não respeitava a arca. A arca estava no meio da sala, mas eles falavam de qualquer assunto perto da arca. Agia de qualquer maneira dentro da casa. Não respeitava a arca. Tinha tudo para ter a presença, porém não mudou nada. Tem gente que leva azeite para casa, leva óleo ungido, a lata do azeite extra virgem do galo e não muda nada. Por quê? Porque não adianta levar a arca se eu não mudo o meu sentimento. O que adianta ter a arca dentro de casa se eu tenho mágoa com a minha família? O que adianta ter a arca dentro de casa se eu não consigo conversar com meu irmão? O que adianta ter a arca dentro de casa se não vai mudar nada? Aí chega na casa de Obed-Edom. Sabe o que Obed-Edom faz? Organiza a família. Vamos vigiar nas nossas atitudes dentro de casa, porque a arca está na casa. Eles limpam a casa para a arca entrar. Durante 3 meses, o lugar que a arca está é cuidado, é orado. A família se une. Para você ter ideia, até as plantas que estavam secas floresceram. A casa se torna mais bonita da rua. Por quê? Porque Obed-Edom valorizou que Abinadab não valorizou a presença. Então, se eu tiver a presença de Deus na minha casa e vigiar e controlar meus sentimentos, eu vou prosperar. Eu vou ser mais feliz.
bem interessante. Uma irmã, não congrega aqui, tá? Tem uma irmã que chegou para mim no Instagram, uma mensagem para mim, pastor, dizendo assim: ó, pastor, tem uma irmã lá na igreja que sempre que eu estou sozinha, vem falar mal do pastor. O que é que eu faço? Quando eu demorar, aí eu falei assim: irmã, quando é que ele fala mal do pastor? É quando ele vem para minha casa. Fica eu e meu marido na mesa, com café. Ela só que a pessoa chama seu pastor também com café? Não é não, Miguel? Aí ela: não, eu chamo o pastor também. Na hora da conversa ela chama o pastor. O pastor vai amar tomar o café. Você já viu o pastor falar mal desse irmão para você? Ela: não. Porque quando uma pessoa só chega para falar mal de alguém para você, é porque ela enxergou você como ela mais fraca. Se constrange quando alguém chegar para falar mal de alguém para você. Ela te viu como ela mais fraca. Porque alguém só chega para falar mal de alguém quando a pessoa deixa ela mais fraca. Vou falar mal do Miguel para a Ariane. Eu vi ela mais fraca. Então eu vou chegar nela. E conforme eu vou falando, se ela me dá abertura, ela vai começar a me ouvir. Quando ela começa a me ouvir, começou a entrar, Miguel. Depois que entrou, o olhar da Ariane para o Miguel nunca mais é o mesmo. Perceba que pessoas que procuram falar mal de outra pessoa só vai nas pessoas mais fracas. Como é que eu devo cortar? Nem dando ouvido. E é o que eu estou fazendo esses dias. Quando alguém chega para falar mal de uma pessoa para mim, eu digo assim: ó, amém. Corta o nome embora. E cabe a nós, eu estou ficando tão bem. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Eu te convido a fechar os olhos. Se essa palavra falou com você, você vai falar para você mesmo, tá? Feche os dois olhos agora. E eu quero que você reflita na tua caminhada de fé. Será que eu tenho valorizado a presença de Deus? Será que eu tenho dado o meu melhor? Será que eu tenho obedecido os que estão acima de mim? Será que eu tenho vigiado nas minhas emoções? Às vezes a gente abre o coração para quem não é para abrir. A gente dá confiança a quem não é para dar. A gente muitas das vezes erra. Eu quero fazer essa oração em nome de Jesus. O Senhor vai te fortalecer daqui para frente. O Senhor vai blindar os teus olhos, os teus ouvidos. Que o Senhor de ti, todo aquele que tente te derrubar no meio da caminhada, te frustrar no meio da caminhada, a partir de agora que o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo possa estar habitando dentro de você, que o Senhor comece a te moldar na liberação de perdão, que o Senhor comece a mudar o teu vocabulário, que o Espírito Santo comece a te ajudar a controlar a língua, que o Senhor comece a te ajudar a controlar as tuas atitudes, as tuas emoções, porque a tua palavra diz, Senhor, que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser a luz para o mundo. Nós queremos ser, Pai, o norte, Senhor, para o mundo, para que eles enxerguem em nós mudança, para que eles enxerguem em nós, Senhor, caráter aprovado por Cristo. Forja o nosso caráter na caminhada, em nome do Senhor Jesus. Afasta de nós as amizades falsas. Afasta de nós todos aqueles, Pai, que pode querer manchar o nosso elo, manchar, Senhor, a nossa mente, manchar o nosso coração contra nossos irmãos. Que a paz, Senhor, prevaleça sobre o ministério, que a paz prevaleça com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, e que venha cair por terra todo disse-me-disse, todo falatório, toda contenda, toda mágoa, em nome de Jesus. E quem crê, dá uma oração de palma bem alto para Jesus, bem alto, irmão. Eu quero agradecer minha rica oportunidade, já posso o microfone para o pastor presidente, amém? Glória a Deus, pastor, amém? Vamos de pé, né? Pastor da honra, da bênção. Não tem nem muito o que falar, né, irmão? Palavra assim, também. Glória a Deus, foi bem explicado, né? Foi bem de nós compreender e entender, né? E ponto que eu chamar a atenção na arca, né?
Marcos esteve na casa de um, nada aconteceu. Né? Esteve na casa de outro, grandes coisas